Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, meu povo. Vai lá. Entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, nos grupos da família, na galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e escreve o que você tem achado do nosso programa. E você também quiser ver alguma sugestão, tiver alguma sugestão de tema para colocar aqui no nosso programa, é só colocar lá nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de colocar aqui no nosso programa. Sim, se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário, sua sugestão de um tema através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol, que é qual? Que é o 71984721124. Vou repetir para vocês. 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação. Você interage com a gente, participa com a gente. E hoje nós teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E minha esposa, por falar nisso tudo, nós temos os dois canais do programa O Farol, lá no YouTube, e também o canal, o quê? Diário de Oração. E eu gostaria que você comentasse, falasse sobre os canais e, enquanto isso, eu vou compartilhar o nosso ao vivo do Facebook, tá bom? Tá certo. Canal, programa O Farol lá no YouTube. A gente gostaria que você entrasse lá no YouTube e você entrasse no nosso canal do programa O Farol e você se inscrevesse, curtisse, comentasse e compartilhasse. Todos os dias aqui nos nossos comentários a gente sempre deixa um link que te facilita a você ir lá no nosso canal e fazer tudo isso. Entrar, se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Tem todos os nossos vídeos, você que gosta de assistir o nosso programa e às vezes ficou sem assistir algum dia, então você pode chegar lá e maratonar. Canal, programa Farol, nosso canal lá no YouTube. Vai lá, veja os nossos programas, tá certo? Também temos o canal Diário de Oração, que é o nosso canal novo. É um canal de devocional, mas um devocional que não leva você meia hora, 40 minutos, não. É apenas de 5 a 10 minutos, que te deixa você poder ouvir a voz de Deus, a palavra do Senhor, orar com a gente. É um devocional que vai realmente te incentivar a você se aproximar mais do Senhor. Então, com certeza, o Diário de Oração é um lugar que qualquer pessoa vai ficar ouvindo. Eu sei que eu falo assim, mas é mais para mulheres, mas os homens também podem ouvir, porque é a palavra do Senhor. Estamos vivendo um tema muito importante que estávamos falando sobre Josafá e sobre os 21 dias de um jejum, de oração, de clamor, de súplica, de te incentivar a você estar mais perto do Senhor. Então, é um devocional que vai abrir a sua visão. Todo mundo tem 5 a 10 minutos para poder ouvir esse devocional e ter o seu dia ainda mais abençoado, tá bom? Canal Diário de Oração, lá no nosso canal no YouTube. A gente vai deixar aqui também nos comentários o nosso link que te leva rapidinho. Você entra lá, você se inscreve, você curte, você comenta e compartilha. E agora eu vou falar para vocês que hoje é sexta-feira, né? Temos o nosso momento Ele e Ela. Mas antes disso eu vou falar para você o tema do nosso dia de hoje. Se a resposta de Deus dependesse hoje
exclusivamente da sua insistência em buscá-lo, você teria... peraí, deixa eu passar mais para cá, porque tá complicado para ler aqui. Lê aí para mim, vá. Tá ocupado? Tava postando aqui então, o vamos link lá. do diário. Tema do dia: se a resposta de Deus dependesse hoje exclusivamente da sua insistência em buscá-lo, você teria parado no primeiro obstáculo ou ainda estaria batendo a porta? Vou repetir para vocês. Se a resposta de Deus dependesse hoje exclusivamente da sua insistência em buscá-lo, você teria parado no primeiro obstáculo ou ainda estaria batendo a porta? Esse é o nosso tema do dia. Vem com a gente participar. O programa Farol está no ar. É isso aí, o programa Farol está no ar. Então, já compartilhei o nosso link lá do canal no YouTube, do programa Farol. Já compartilhei também o link do diário de oração. Tem que fazer isso. Compartilhei o tema do dia e já compartilhei o link do nosso ao vivo do Facebook, tá bom? E nós vamos agora para a nossa reflexão do dia. E antes que ela fale, eu vou, colocar para que fique somente em mim. Não é isso, minha esposa? Isso aí. Então vamos lá. Então, a reflexão de hoje diz o seguinte: o dia em que Daniel decidiu recomeçar. Daniel acordou cedo naquela manhã silenciosa, sentindo o coração pesado e cansado. Nos últimos meses, parecia que nada dava certo em sua vida. Problemas no trabalho, preocupações familiares e muitas dúvidas ocupavam seus pensamentos diariamente. Mesmo tentando manter a esperança, às vezes ele se sentia perdido. Naquela manhã, resolveu caminhar até a pequena praça do bairro. O sol nascia lentamente, iluminando as árvores e os pássaros cantando. Daniel sentou em um banco simples de madeira, olhando o movimento da natureza. Ali perto, o senhor Joaquim regava as plantas com calma e alegria. Daniel observou curioso aquele homem simples, cuidando do jardim público. Depois de alguns minutos, Joaquim se aproximou e puxou conversa com tranquilidade. Perguntou se estava tudo bem, percebendo um olhar preocupado naquele jovem. Daniel respondeu que estava passando por dias difíceis e se sentia desanimado. Joaquim ouviu com atenção, sem interromper, demonstrando verdadeiro interesse pelo desabafo. Após alguns minutos de silêncio, apontou para uma pequena muda de planta, uma muda que estava plantada. Disse que aquela planta quase morreu por causa da falta de cuidado. Porém, com paciência, água diária e atenção, ela voltou a crescer forte. Daniel ficou pensativo, observando aquela plantinha frágil, tentando se levantar. Joaquim então disse que a vida das pessoas funciona muito parecido. Existem momentos de seca, dificuldade e até vontade de desistir. Mas quando continuamos cuidando da nossa fé, esperança e atitudes, algo muda. Daniel respirou fundo enquanto o vento leve passava entre as árvores. Pela primeira vez em muitos dias, ele sentiu uma paz diferente. Percebeu que talvez estivesse esperando soluções rápidas demais para seus problemas. Talvez fosse tempo de recomeçar com pequenas atitudes todos os dias. Cuidar da saúde, conversar mais com a família e confiar mais em Deus. O sol já iluminava completamente a praça naquele momento tranquilo.
Daniel agradeceu ao senhor Joaquim. Você desligou aí, né? Senhor Joaquim, né? Daniel agradeceu ao senhor Joaquim pela conversa simples, porém muito profunda. Levantou do banco sentindo que algo havia mudado dentro dele. Seus problemas não desapareceram naquele instante, mas sua visão mudou completamente. Ele decidiu que não iria mais desistir diante das dificuldades. Começaria novamente com passos pequenos e firmes todos os dias. Ao sair da praça, olhou novamente para a pequena planta crescendo. Aquela imagem ficou gravada em sua mente como um lembrete constante. Nem sempre o crescimento é rápido, mas sempre é possível continuar. Daniel seguiu seu caminho com o coração mais leve e cheio de esperança. Percebeu que recomeçar não significa fracasso, significa coragem verdadeira. A vida sempre oferece novas oportunidades para quem decide continuar tentando. Basta olhar com atenção para os sinais simples ao nosso redor. Às vezes, uma conversa inesperada muda completamente nossa forma de pensar. O que é que nós aprendemos? Quem cuida da esperança todos os dias nunca deixa a vida morrer dentro do coração. Você vê, o nosso amigo Daniel, ele tinha problemas em casa, problemas também com ele, que ele não tinha esperança. Ele pensava que para ele nada iria dar certo, mas você vê, ele estava no lugar certo, na hora certa, em que seu Joaquim estava ali cuidando das plantas, cuidando do jardim público, e o encontrou triste, cabisbaixo, sentado ali naquele jardim. Foi até ele e perguntou se tudo estava bem. Ele foi sincero em dizer que não estava, que estava se sentindo triste, que estava precisando de ajuda. E seu Joaquim deu uma palavra para ele, até apresentando aquela plantinha que estava ali. E através daquele exemplo e da conversa que eles tiveram, e ele teve que ouvir bastante a Daniel. Ouviu e deu uma palavra para ele. Através dessa palavra, o Daniel, ele tomou assim alento, né? E viu que era possível vencer os problemas. E ele, a partir dali, lutou para que os problemas que ele tinha também fosse vencido, assim como aquela plantinha, e da forma que o seu Joaquim o orientou e o ensinou. Legal, linda história. Então, essa foi a nossa reflexão de hoje, o dia em que Daniel decidiu recomeçar. E falando sobre recomeçar, recomeço, como ele disse aqui, que não é algo de derrota, de fracasso, recomeçar. Recomeçar é vitória, recomeçar é sucesso. Olhe para onde você está e de repente você precisa de um recomeço. Recomeço é você retomar, recomeço é você se esforçar para chegar aonde você quer, tá bom? Que linda. Faça como Daniel, recomece. As pessoas que estão ali no... Aqui é o quê? As pessoas que estão no Instagram da rádio. Kaique, Fábio, Silvia, Gene Bastos e Alfredo Azevedo, que estão ali conosco, seguindo ali no Instagram da Rádio RN Publicidade. E todos vêm com a gente, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, tá bom? E minha esposa, tema do dia. Vamos lá. O tema de hoje: se a resposta de Deus dependesse hoje exclusivamente da sua insistência em buscá-lo, você teria parado no primeiro obstáculo ou ainda estaria batendo a porta? Você vai colocar o seu comentário, você vai ajudar outras pessoas de repente com o seu comentário. Se a sua
Se a resposta de Deus dependesse hoje exclusivamente da sua insistência em buscá-lo, você teria parado no primeiro obstáculo ou ainda estaria batendo a porta? Coloque aí o seu comentário. Isso aí. Esse é o nosso tema do dia. Vai respondendo aí, vamos para a nossa canção? Vamos para a canção, e você que estiver colocando comentário, quando voltarmos, nós iremos ler o seu comentário, tá bom? Canção de hoje, minha esposa. Transborda em mim. Em águas puras vou me banhar, no teu amor quero mergulhar. Espírito Santo, vem me guiar, transforma minha vida, vem me purificar. Tua presença é o que eu mais quero, teu fogo santo, meu Deus, espero. Renova em mim, Senhor, tua unção, me purifica com teu perdão. Espírito Santo, tua graça é tudo que eu preciso ter. Enche meu ser com teu amor, transborda em mim, meu Salvador. Presença é o que eu mais quero, teu fogo santo, meu Deus, espero. Renova em mim, Senhor, tua unção, me purifica com teu perdão. Meu ser com teu amor, transborda em mim, meu Salvador. Lava-me, inunda-me, Espírito Santo. Preciso ter, enche meu ser com teu amor, transborda em mim, meu Salvador. Muito bem, 17h29, estamos de volta com todos vocês. E com a gente aqui a nossa amiga Gildenice Santana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Deus abençoe vocês. Como estão os nossos rapazes? Estão bem. Vem com a gente, dona Gildenice. Nós estamos bem, nossos rapazes estão bem também. E dona Gildenice, vem com a gente. Deus abençoe. Nós vamos agora para o nosso momento com Deus, e o nosso momento Ele e Ela de hoje é... E o nosso momento Ele e Ela de hoje, o Ele estarei falando do nosso Senhor Jesus. E eu estarei falando da viúva persistente. É isso. E vocês que nos acompanham pelo aplicativo da Rádio RN Publicidade, apostamos aqui
que estaremos com base lá no livro de Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 ao 8, que diz o seguinte, fala essa história, linda história dessa viúva persistente, que diz assim o versículo 1, Lucas 18, versículo 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aí nós vemos a trajetória dessa viúva. Esse homem, ele mesmo se considerou não temer a Deus e não respeitar a nenhum homem. Ele sabia disso, ele mesmo confessou isso. Mas ele também disse: é melhor eu julgar logo a causa dessa mulher, para que ela não fique me importunando, para que ela não fique sempre aqui me molestando. E ele resolveu julgar a causa dessa mulher. E isso um homem que não temia Deus e que não respeitava nenhum homem. E falando nessa viúva, na época do Senhor Jesus, né, lá em Israel, nesse lugar, as viúvas eram pessoas desprovidas de condição para sobreviver. Ela era uma pessoa que, se ela não tivesse filhos, ela não tinha como sobreviver. Então, assim, a viúva, ela precisava de ajuda das pessoas, né? Então, se ela tinha uma causa, ela tinha algo que ela precisava daquilo, ela precisava urgentemente. Então, ninguém podia socorrê-la, ninguém podia ajudá-la, a não ser aquele juiz julgando a sua causa. Então, ela foi, persistiu, insistiu, bateu na porta. Não conta na Bíblia quanto tempo durou, mas acredito que durou bastante tempo. Ela foi, se é persistente, não é um dia, Sim. nem 2 dias, nem 1 mês, nem 2 meses. O que é ser persistente? É você não se deter diante daquilo. É você olhar aquilo ali e dizer assim: eu vou conseguir. Não desanimar. Eu não desanimo, eu vou dar conta. Eu vou todo dia, em chuva, sol, dificuldade, não importa, doente, tossindo, não importava para ela. Ela simplesmente venceu aquele juiz, eu posso dizer assim, que dizem, né, no cansaço, mas eu acredito que ela venceu ele na sua persistência, nessa mulher corajosa, perseverante, que ela era aquela mulher que não olhava aquele obstáculo como algo distante, longínquo. Ela via aquilo ali como, sabe, eu vou conseguir. Não importa o que ele... Porque era um homem, gente, aqui na Bíblia fala das características desse homem. Ele era um homem que não temia a Deus. Se uma pessoa não teme a Deus, pense bem que tipo de pessoa é essa.
arrogante, prepotente, né, desrespeitoso. Ele não era qualquer pessoa. Ele não temia Deus, nem respeitava homem algum. Você acha que quantas vezes ele maltratou essa mulher? Porque ele tinha esse cargo, esse título, juiz. Então ele se achava acima Do bem e do mal. de todos. Tanto que ele não respeitava as pessoas, não temia a Deus e não respeitava ninguém. Então era o título dele, era ele, era o eu dele. Então, quanto ele não deve ter maltratado ela? Ela e outras pessoas. Com certeza. De repente, muitas pessoas desistiram, desanimaram. E outra, deve ter chegado para essa mulher e ter dito, vai fazer o que lá? Ele não julgou a minha, vai julgar a sua. Ele nunca me atendeu, vai atender você? E com certeza as outras pessoas eram pessoas apessoadas, pessoas que tinham marido, pessoas que de respeito, pessoas de Sim. condições. Ah, você está dando... E ela sozinha, viúva. Para pensar. Como é que uma mulher que não tinha ninguém para ser com ela poderia ter alguma chance com aquele juiz? Todas as outras pessoas desistiam. Ela não desistiu. E ela deve ter ouvido muitas pessoas pedir para ela desistir. Ela deve ter sido maltratada várias vezes. Ah, não está na Bíblia. Gente, está na Bíblia que o homem não temia a Deus. Sim. E nem respeitava ninguém. Quer dizer que ele era um homem que não tinha caráter. Não tinha respeito, não tinha amor por ninguém. Não foi direcional, não está dizendo assim. Ele era um juiz que não temia aquela viúva, não respeitou a viúva. Não. Ele não temia Deus, Nem respeitava homem algum. algum. Quer dizer, está ali já, vamos dizer assim, envolvendo todos os tipos de pessoas. Claro, quantas vezes porta na cara não recebeu? Maus tratos, xingamentos, desrespeito para com ela. E isso não foi um obstáculo que impediu dela persistir, dela insistir, dela estar ali batendo na porta e ser uma mulher de muita fé, de muita perseverança e de muita coragem, que nada impediu dela continuar na porta daquele homem batendo sem cessar. Antes de continuar aqui, o nosso amigo, aqui está o Souza, mas é o Johnny Souza, ele coloca, boa tarde, bom programa, e mandou um recadinho, não esquece meus cartões, a paz de Jesus Cristo, tá bom, seus cartões vão ficar prontos, tá bom? Vem Não com a se- gente, Johnny. Vem com a gente, Johnny, que Deus abençoe, tá bom? Ele lembrou, tá vendo? Boa, tá certo. E a nossa amiga Gildeni Santana disse sobre o tema, acho que teria parado, mas como Deus é extremamente sábio, Ele nos abençoa no tempo dele e da forma que quer. Porque, afinal de contas, nós temos que ter entendimento de querer o abençoador, porque nossas bênçãos vêm por consequência do nosso plantio. E temos que buscar a Deus por amor, lembrando que Ele deixou o Filho dele morrer pelos nossos pecados, por amor a todos nós. Verdade, dona Denise. Verdade. Então vamos continuar aqui. É isso aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum Deixa eu ver comentário. se aqui também tem algum comentário. Antes de começar a Não, ver. tem né? não. Então, aí diz assim, ó, a perseverança na oração não é sobre convencer um Deus relutante, mas sobre alinhar um coração insistente à vontade daquele que é justo. Que lindo, né? É uma essa frase. Em Lucas 18, do 1 ao 8, que nós lemos aqui, né? Sim. Jesus utiliza a parábola da viúva persistente para nos ensinar que a oração não deve ser um evento isolado, mas um estado de espírito. Ou seja, não é simplesmente a pessoa orar, mas é a oração junta com a atitude. O que é que nós entendemos? Essa viúva, ela fazia as suas orações. Olha, aquele juiz não quer me atender. Mas ela pedia, meu Deus, vamos fazer as orações como a gente faz no dia de hoje. Eu não sei, não estava lá,
Mas ela orava: meu Deus, quebra esse coração duro. Esse homem, para eu alcançar o que eu quero, aqui, esse juiz tem que julgar a minha causa. Então, vai lá, toca nele e faz aquilo que ele não costuma fazer com as pessoas, mas ele vai ter que fazer para mim. Então, a atitude dela, a oração e indo lá. Eu vim aqui para o Senhor julgar a minha causa. E ele: vai-te embora, não vou fazer, some daqui. E ela perseverou. Ela não desanimou diante dos nãos. Com certeza. A viúva não obteve o que queria por ser poderosa, mas por não aceitar o silêncio como resposta final. Quer dizer, não aceitar a situação, não aceitar aquela condição. Se até um juiz injusto cede à insistência, quanto mais o nosso Pai, que é a própria fonte da justiça, responderá aos seus escolhidos. Então você vê que se esse homem, diante da insistência, da perseverança, dela ali persistir, aquele homem foi, de uma certa forma, forçado a fazer, não ao gosto dele, contra o gosto dele, ele foi forçado a fazer de acordo com o que aquela viúva queria. Imagine o nosso Pai, que é pura justiça, que é todo justiça, que é justo, que é fiel, que é o nosso Pai. Ele não vai nos atender? A fonte da justiça, né? Fonte da justiça. O que é uma fonte? Jorra. Jorra, não para de jorrar. E Deus é essa justiça, Ele é a fonte, Ele é a própria justiça. E às vezes, como Dona Gidanice acha, talvez eu teria parado. E quantas vezes a gente já não parou? Quantas vezes já teve algo que a gente desejou muito, buscou muito e parou de pedir? Sabe? Porque a gente queria naquele jeito, daquele tempo. Se essa mulher tivesse desistido, não teria o testemunho dela aqui na Bíblia. Sabe? Porque ela chamou a atenção de Deus. Ela chamou a atenção de Deus por ela ser perseverante. Quando somos perseverantes, nós chamamos a atenção do nosso Senhor, do nosso Criador, do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Aqui, como diz no início, Deus, ele não é... a gente não precisa convencer um Deus relutante, quer dizer, um Deus que não quer nos abençoar. Não, Deus quer nos abençoar. Mas quando a gente persevera, a gente move o coração de Deus, a gente move as mãos de Deus. A gente chama a atenção dele, porque a gente é aquela pessoa que continua de joelhos, independente se ele faz ou não faz. Minhas orações têm sido assim: Senhor, diante de ti eu estou de joelhos. Se o Senhor me der o que eu preciso, o Senhor é o Deus que eu vou servir. Se o Senhor não me der, o Senhor vai continuar sendo Deus. Porque não estou aqui pelo que o Senhor pode me oferecer, mas pelo Senhor ser o meu Deus. Por eu amar o Senhor. Mas quando você persevera diante de uma necessidade sua, você não só demonstra comunhão, mas relacionamento, mas crer. Se você está ajoelhada pedindo, você crê que ele pode te dar. Você não pode pedir a alguém que não pode. Ela foi no juiz que podia julgar a causa dela. Ela foi diante daquela pessoa que podia solucionar a sua necessidade. Quando eu me ajoelho diante de Deus, é a mesma forma. Eu creio que somente Ele pode realizar aquilo que eu necessito, dar aquilo que eu preciso, resolver o meu problema. Nenhuma outra pessoa pode fazer. Só o Senhor pode. Porque Ele é o Deus do impossível. Então, quando a gente se volta para Deus e a gente insiste, persiste, ora, clama, é algo extraordinário. Eu acho que eu já contei aqui, não me lembro direito. Não foi só as minhas orações, tá? Foi as minhas orações, a oração da minha mãe, com certeza, do meu pai também. Mas, enfim, eu dei para o meu irmão 2 camisas sociais, né? Eu dei para ele há 20 anos atrás. E eu era pequena, era bebê. Eu dei para ele 2 camisas. E ele falou assim para mim: não, minha irmã, eu não gosto de roupa social. Não gosto. E eu falei assim: meu irmão, guarda com você, porque eu creio que você vai usar. Passaram-se 20 anos, eu nem me lembrava. Eu não me lembrava que eu tinha dado aquelas camisas para ele.
Mas ele guardou as camisas por 20 anos, intactas, sem usar, novas. E tempo agora, no ano passado, ele começou a usar, porque ele se entregou para Jesus, se batizou e está na presença de Deus hoje. Mas o que quer dizer isso? Eu nunca deixei de orar por ele. Eu nunca deixei de pedir para Deus transformar o coração dele. Eu fui para o batismo dele e eu chorei porque eu vi a manifestação do poder de Deus. Deus, ele é o Senhor. Ele faz no tempo dele. Não é no meu tempo, não é quando eu quero. É no tempo dele, ele realiza. E por que eu estou contando esse testemunho? Porque às vezes a gente quer do nosso... Olha o quanto tempo durou. Olha quanto tempo demorou. Eu não me lembrava, não me recordava das camisas. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. E ele concretizou no tempo do Senhor. E eu continuei orando, eu continuei de joelhos. Existia propósito que chamava o nome dele, eu chamava o nome dele. Todo dia clamava ao Senhor por ele. Sempre pedi para Deus transformar o coração dele. Então, às vezes, a gente tem que entender que Deus faz. Mas a gente não pode deixar de perseverar. É por aí. Dona Judenice diz assim: em relação ao que eu disse no tema, temos de fato visto pessoas entrarem na igreja, receber a bênção e não voltar mais à igreja. É isso. Porque vão buscar só bênção. A bênção e não o abençoador, como ela falou. E é verdade. Porque muitas pessoas conhecem o Senhor por ouvir falar. Nós queremos as suas benesses, né? Seus benefícios, as suas bênçãos, as suas grandezas. A gente quer aquela dor que saia da nossa vida, a gente quer um emprego, a gente quer a cura, a gente quer a transformação disso, daquilo. Mas quando a gente entende que ter ele temos tudo isso, quando ele for o centro, a base, o alicerce, o centro da minha vida, a minha vida é direcionada e é regida por ele, tudo faz e tudo acontece no tempo dele, como ele quer, porque é ele que direciona. É justamente isso. E continuando, diz assim, ó, essa persistência é o combustível da fé, como reforça Romanos 12, versículo 12, que diz assim, ó, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Quer dizer, não tem facilidade. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Ou seja, enfrentando as situações difíceis, as coisas que não estão dando certo, você faz o seu pedido, não chegou, aquilo que você quer. Se bem que eu sempre digo, a gente não serve a Deus para alcançar conquistas de algo que você pede. A gente serve a Deus porque Ele é o Senhor. É verdade. E está escrito, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. E se não acrescentou, amém. Ele é o meu Senhor e ponto. Ele continuará sendo Senhor, independente de nos abençoar ou não. Se faz, é Deus. Se não faz, continua sendo Deus e a gente continua servindo Ele. Orar sem desanimar é admitir nossa dependência total. É entender que o tempo de espera não é um vazio, mas um período de preparação. Você está ali se consagrando a Deus. Você pediu, não recebi, amém. Você está ali se consagrando a Deus, orando. Mas eu oro, não vejo resposta. Você está orando, você está se consagrando a Deus, você está se aproximando dele, se relacionando, você tá falando, com se ele. Relacionando. Você está ali com ele, ele está contigo. E está tudo certo. Tudo certo, tudo bem. No tempo dele, porque às vezes a gente quer no nosso tempo. Sim. E aqui o tempo de preparação é isso. Tem coisas que nós pedimos ao Senhor e não estamos preparadas para receber. Não é o tempo ainda da colheita, é o tempo do plantio, é o tempo de você estar ali, de joelhos, se prostrando, e Ele te moldando. A dificuldade, as adversidades e o caminhar com Ele vai nos lapidando para que a gente possa chegar até aquilo que a gente tanto deseja. Às vezes Deus não nos dá porque a gente não tem capacidade ainda de obter aquilo. Não estamos ainda preparados. Então, existe o tempo dele. E outra, eu creio sim que Deus nos abençoa, porque, e sempre, independente de às vezes a gente não ter aquilo, porque às vezes a gente pede algo para o Senhor e não é para a gente ter aquilo. Aquilo vai nos destruir, aquilo vai nos fazer mal. Aí você vai falar, mas a transformação do meu marido, sim, olha o que eu estou contando, que demorou da camisa para cá 20 anos.
Mas antes disso, meu irmão, já não era, já não servia ao Senhor. Uhum. Bem antes disso, a gente foi criado na igreja. Então, olha quanto tempo ele não servia mais ao Senhor, quanto tempo ficou, ele já estava grande, já estava adulto, já estava casado, já tinha filhos. E depois de lá para cá, dessa camisa para cá, mais 20 anos. Então, eu quero dizer que o tempo do Senhor é perfeito. É o nós perseverarmos, permanecermos aos pés dele, e ele vai fazer no tempo dele aquilo que for da vontade dele. É a gente que não pode sair dos pés dele, porque ele é o nosso Senhor. Parece até que você viu a mensagem que a Dona Denise mandou aqui. Porque eu falei a mesma Você coisa? falou as coisas que está escrita aqui. Ai, que legal. Entendeu? Do esposo, falou dos pés. Aqui diz assim: é difícil perseverar na fé, muito difícil. Há 39 anos clamo a Deus a conversão de meu esposo. Meu Deus. Vem um desânimo? Vem. Mas minha fé está de pé. É isso aí. Independente, porque a perseverança é algo que tem que ser tratada. Ela tem que ser regada com a palavra de Deus. Sabe? Porque se a gente não... Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Você está sorrindo por quê? Porque você falou igual aí. Você tem Parece até que viu. Que eu vi a mensagem, mas não vi, tá dando início, tá no computador dele ali. E tem que ser tratada. Então, às vezes, assim... E outra, uma das coisas muito importantes que a gente tem que entender, é muito crucial. Quando a gente ora pelo outro, né? Para Deus converter outra pessoa, é muito importante que a gente entenda. Essa pessoa, Deus não pode obrigá-la a querer ele. Entende? Tem que ser, por isso que é perseverança. Por isso tem que ser insistência, bater, pedir, clamar, para que algo aconteça na vida dessas pessoas, para que ela reconheça a sua dependência de Deus. Então, porque Deus não pode obrigá-la a querer ele. Entende? Então, por isso que não é uma convenção, não é da noite para o dia que acontece. Não é de hoje, não é, orei hoje mesmo. Não. É realmente um trabalhar do Senhor. É no todos os dias, é na busca, como eu falei. Não é que meu irmão demorou só 20 anos, muito mais do que 20 anos. Porque ele foi criado na igreja e saiu depois na adolescência. Então, tudo isso é um testemunho de a gente perceber que Deus faz, mas existe um tempo de espera, um tempo de transformação para a colheita chegar. Diga. Dona Denise que diz, somos gêmeas na fala. Continuando aqui, diz assim, ó, perseverar em oração é bater na porta até que ela se abra, sabendo que do outro lado não há apenas uma resposta, mas um Deus que se agrada da nossa constância. Eu sempre falo da constância aqui, Sim. né? Persevera em oração é bater na porta até que ela se abra. É isso que Deus quer. E é uma coisa que eu fico pensando, quando a gente está passando por um momento difícil na nossa vida, que a gente pede. Quanto mais a gente pede, parece que está mais distante. Mas o céu está de bronze. Está de bronze, sabe? Já aconteceu isso comigo. Senhor, você está em silêncio por que há tanto tempo? Deus, estou te pedindo tanto. Por que você não está me respondendo? Mas se a gente parar para pensar o tanto que a gente se aproxima de Deus quando a gente quer algo que Ele faça na nossa vida, a oração é um elo que nos une a Deus. Sabe? É algo tão transformador. Quando eu estou orando, pedindo algo ao Senhor, Ele está me transformando. Quanto mais eu me aproximo dEle, menos de mim vai ter e mais dEle vai existir em mim. Então, a gente tem que entender que nem todas as vezes que a gente pede algo, Ele vai nos dar porque Ele ama nos ver dependentes dele. Ele nos ama ver a gente se relacionar com ele. A gente está perto dele. Então, ele, às vezes, muitas das vezes, eu acredito que ele não nos dá naquele momento porque ele quer ver o nosso relacionar, o quanto a gente está sendo moldada, transformada, lapidada, para que cada dia que passa a gente fique mais semelhante a ele. Então, é muito mais sobre o que ele quer transformar em nós do que realmente sobre o milagre em si. Menos preocupado com as coisas, com o milagre, e mais preocupado ali em ter um relacionamento com Deus. Ele. Mais envolvido. Mais o que envolvido. diz aqui o finalzinho. Ó.
A oração persistente não move apenas a mão de Deus, mas transforma o coração de quem clama, mantendo a fé acesa até que o socorro venha. Que lindo! Então é sobre isso. Eu amo falar do Senhor, eu amo falar do que Ele faz sobre nós. Eu amo que nem todas as respostas estão explícitas na Bíblia. Digo, como assim? Tem coisas que estão ali, toda a resposta que você precisa está na Bíblia. Mas tem coisas que você vai buscar e vai ser na sua busca, na sua oração, na sua perseverança, que Ele vai te mostrar na palavra dele o que está faltando. Todas as respostas vão estar na palavra do Senhor. E tem pessoas que vai dizer, sim, mas eu leio e não entendo. Tudo bem, não tem problema. Você vai ler hoje, não vai entender. Você vai ler amanhã, não vai entender. Você vai ler depois, não vai entender. Mas vai ter um momento que você vai entender. Pronto, e vai ser a resposta de Deus na sua vida. É isso que eu estava falando, porque assim, às vezes a gente não pega na primeira vez que está lendo, a resposta está ali, mas a gente não conseguiu. Ele se revela. É como as escamas saem do seu rosto, dos seus olhos, e ele se revela para você. Então, essa perseverança tem que existir, e a gente tem que ter gana, gente. O que é gana? Gana, desejo, sabe? Vontade de orar, de clamar e de se aproximar do Senhor. Que sejamos mais apaixonados pelo Senhor, querendo sempre orar, clamar, buscar. Ele é aquele que ouve o nosso clamor. Eu amo essa mensagem que diz: eu habito no alto e no santo lugar, mas eu habito também com contrito, com abatido de espírito. Ele está com você. Então, clame a Ele, não se detenha diante das adversidades, busque, porque é Ele que é o único que pode mudar a sua história. Ele não vai mudar só a sua vida, Ele vai mudar você. A oração e a constância e o relacionamento não muda só a sua situação, muda você através dela. É isso aí. Antes da gente ir para a oração, que eu quero convidar vocês para a oração agora, surgiu umas pessoas ali, vamos ver ali. Vamos ver ali quem são as pessoas? Vamos ver ali, se ele já disse alguns nomes, ver os que estão para baixo, né? Quer dizer, aonde você parou aí? Lá no Instagram da Rádio RN Publicidade. Bárbara Nunes. Nadson. Marta. Rosane. Cláudio. Gilmar. Então, todos vêm com a gente. Vocês estão acompanhando pelo Instagram da RN Publicidade. Então, vamos agora para a oração. Convido todos vocês, diante dessa mensagem que nós ouvimos, vamos falar com Deus, tá bom? Deus amado e querido, estamos na Tua presença, Senhor. Conosco diversas pessoas, com diversos problemas também. Pessoas que de repente estão, meu Deus, batendo a porta e há um juiz que não quer julgar a causa. Há uma situação, meu Deus, que ela tem lutado de repente há anos e até então ela não obteve a resposta. Meu Deus, mas ela ouviu a Tua palavra, a perseverança, ser persistente, assim como essa viúva que não tinha ninguém por ela, mas ela tinha uma fé. Ela tinha uma fé. E através dessa fé, ela todos os dias perseverou, insistiu naquilo que ela queria. E porque o Senhor a abençoou, aquele juiz que não temia a Deus e que não respeitava homem algum, estava nem aí para qualquer pessoa, mas foi obrigado a julgar, a atender aquela viúva por causa da insistência dela, por causa da persistência, perseverança. Oh, meu Deus, que nós venhamos ser assim, diariamente, perseverantes no Senhor, não por conquistas, mas, meu Deus, por servir ao Senhor. E uma coisa, meu Pai, servindo a Ti, se entregando a Ti, o Senhor virá, meu Deus, como veio em favor dessa viúva e a respondeu, assim responderá também a este homem, esta mulher. Pai querido, amado, eu entrego a vida de todos em Tuas mãos.
tendo a certeza de que o Senhor já os ouviu e já os respondeu, em um nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos os que creem, digam amém. E graças a Deus. Muito bem, meus amigos, se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora, por gentileza. E creia que o Deus que é todo-poderoso, Ele está contigo, está conosco, para nos abençoar, para nos responder. E para que nós venhamos ter esse compromisso, venhamos ter esse contato com Ele todos os dias, tá bom? O nosso ao vivo vai ficando por aqui. Se você chegou depois, eu peço que você assista o programa todo para você pegar a bênção completa. Lá no nosso canal, o link está aí. Você pode clicar aí no link, vai direto para o nosso canal lá no YouTube. Estão todos os programas, os de sextas-feiras, que a gente sempre fala sobre o momento ele e ela. Você acompanhar também esse momento que é muito especial, e assim Deus ele vai te abençoar, tá bom? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Minha esposa, amanhã é sábado. Amanhã é sábado, meu povo, não vai ter programa, mas estaremos de volta, se assim for a vontade do nosso Senhor, na segunda-feira com o nosso programa, O Farol. Deus abençoe o final de semana de vocês. Tchau, gente!